Pai do Senhor, meus queridos, nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus que vai falar para nós a respeito do o sangue da redenção. Então, o sangue da redenção fala sobre o sangue de Cristo. E para o nosso comentário, vai falar assim: o efeito do sangue de Cristo. Vamos começar a entender aqui então o que a Bíblia fala sobre o sangue da redenção e o efeito do sangue de Cristo. Então a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus Cristo é a arma da nossa redenção. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 7. O sangue de Cristo, ou o sangue de Jesus Cristo, é a garantia da vida eterna. A morte não tem mais poder sobre o sangue de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 a 56. Pois então aqui está a Bíblia nos revelando sobre a respeito do efeito do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele vai fazer aquilo que nenhum outro sangue pôde fazer, porque a Bíblia fala sobre o efeito do sangue de Cristo é que Jesus, ao morrer na cruz, para a nossa redenção, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, então entra agora o efeito do sangue de Cristo. Porque o sangue da primeira aliança, que era o sangue dos animais, ele era derramado, mas ele, como se diz, se cobria, porque ele não perdoava literalmente. Deus recebia como para ser perdoado, recebia. Porém, isso era só um apontamento para o sangue de Cristo que seria derramado para o verdadeiro perdão. Deus aceitava, mas o perdão real, o perdão verdadeiro é o sangue de Cristo. Por que Deus aceitava, mas o verdadeiro é o de Cristo? Porque o sangue dos animais era oferecido no lugar do sangue dos homens da primeira aliança. Então Deus aceitava para poupar a vida do homem. Agora aqui para nossos dias, então o sangue de Jesus, o efeito do sangue de Cristo é para perdoar o pecado dessa geração, desde quando Jesus veio até agora. Então o que acontece? O verdadeiro efeito do sangue de Cristo só tem valor para as pessoas que ouvem o Evangelho, creem, aceitam e obedecem. Porque se não passar por esse processo, que é o inicial de um processo para a vida espiritual, então não terá validade o sangue de Cristo. Porque o sangue dos animais, ele estava apontando para o sangue de Cristo. O sangue de novilho, o sangue de cordeiro, como a Bíblia diz que o sangue dos cordeiros era oferecido. Jesus não é um cordeiro, mas Jesus traz a tipologia de um cordeiro. Como o sangue dos cordeiros era derramado lá atrás, já estava apontando, tipificando que o sangue de Jesus seria derramado aqui na frente, depois da primeira aliança. Então aqui está o efeito do sangue de Cristo. A nova aliança foi sacionada por meio do sangue de Cristo. Em Mateus 26, versículo 28, nós fomos purificados da lepra do pecado pelo sangue de Cristo. Hebreus 9, versículo 14. Está vendo aqui então? A Bíblia está mostrando para nós sobre a purificação da lavagem da lepra do pecado. Lá na antiga aliança tinha uma doença chamada lepra, e todo mundo sabe disso, que existe lepra até hoje. É que hoje é menos, mas lá era mais. Então, o que acontece? Hoje, a Bíblia nos mostra que a lepra que está falando a Bíblia aqui, que antigamente tinha lepra, era uma doença, mas aqui agora a Bíblia está mostrando a lepra como o pecado. Ou seja, a lepra aqui está mostrando é o efeito do pecado na vida do ser humano, então isso aqui é considerado como uma lepra. E para isso ser resolvido, somente o sangue de Cristo que foi derramado
para purificar a lepra do pecado da humanidade, de quando Cristo veio até o último dia que Jesus veio voltar para buscar os salvos. Então, é o efeito do sangue de Cristo em ação para perdoar os pecadores. Pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, versículo 19, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então, aqui a Bíblia está mostrando que Jesus, pelo sangue de Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos. Vamos entender um pouco aqui. Lá na primeira aliança, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, aonde era oferecido o sangue dos animais, que nós estamos comentando sobre o sangue. Depois que espargiu o sangue dos animais, então aí era aceito o sacrifício. E se o sumo sacerdote entrasse lá, que ele tinha, tipo hoje, não tem aqueles, nas fazendas existe tipo um sino que chama de polaco. Polaco é um sino pequenininho que coloca no pescoço do gado para que saiba onde o gado está. Por exemplo, o gado, você solta o gado numa fazenda bem grande, numa mata, e você não sabe onde o gado está. Então, para achar o gado, é necessário que tenha esse sino, esse polaco. E onde o gado está, conforme ele vai andando, o barulho do sino que está no pescoço da vaca lá, faz barulho, então ele sabe aonde o gado está. Então, lá também era assim, o sumo sacerdote tinha isso nas horas das suas vestes, e quando ele entrava no Santo do Santo para oferecer o sacrifício, o sangue, então, se Deus aceitasse aquele sacrifício, então as campainhas, o polaquinho que estava lá, para que você entenda, fazia barulho, que significava que o sumo sacerdote estava vivo. Então era entrado o sumo sacerdote dessa forma, e ele era amarrado numa corda na sua cintura. Por quê? Porque se Deus não aceitasse o sacrifício do sumo sacerdote, Deus matava o sumo sacerdote lá dentro do Santo do Santo, e ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote, porque ele oferecia sacrifício pelo povo. Ele era como se fosse um intercessor. Agora entende bem, se Deus não aceitasse o sacrifício, Deus matava o sumo sacerdote, e para tirar da dentro o povo de cá de fora, puxava ele pela corda e estava amarrado na cintura dele. Agora, quando as campainhas batiam, o povo que estava aqui fora ficava ligado, ouvindo as campainhas que estavam no seu sacerdote. Se ele continuasse fazendo barulho, o povo aqui fora entendia que Deus não matou o sumo sacerdote, que Deus estava recebendo o sacrifício. Se silenciasse o barulho, então eles puxavam a corda, porque o sumo sacerdote estava morto, porque Deus matava ele lá dentro. Porque era um lugar que só os sacerdotes entravam, aí ele tinha que entrar lá purificado, senão Deus matava ele. Aqui a Bíblia está falando o seguinte: pelo sangue de Jesus Cristo podemos entrar no Santo dos Santos. Aquilo que eu falei, só entra no Santo dos Santos, aqui no caso, ou seja, salvo, ou entra no céu para a eternidade, os crentes que aceitou a Cristo como Salvador, obedece a palavra e ele está fazendo não a sua vontade, mas procurando fazer a vontade de Deus, para que ele não morra e não vai para a condenação. Então, se ele permanecer debaixo do sangue de Cristo, fiel em tudo, então ele vai entrar no Santo dos Santos e Deus vai receber ele vivo. É como o sumo sacerdote. Aquele que Deus não agradava, Deus matava. O que Deus agradava, ele ia lá e oferecia o sacrifício, estava tudo certo. A mesma coisa aqui. Se nós não tiver na vontade de Deus, nós não entramos no Santo dos Santos. Certo? É o que a Bíblia mostra aqui. Então, o negócio não é simplesmente uma brincadeira, como nós vemos muita gente brincando com o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus foi derramado para salvar o pecador. Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Aos Hebreus, capítulo de número 13, o versículo 20. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 11. Então vejam que o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, não é simplesmente um espetáculo. A morte de Jesus não é um espetáculo. A morte de Jesus foi para trazer salvação aos perdidos. Só que, se nós não dar valor, não honrar a Cristo, não honrar a sua morte, não acreditar na sua morte e a sua ressurreição, se nós pisar no sangue de Cristo, pisar nessa palavra, falando que somos e não somos, e é pior do que os ímpios, não entrará no santo dos santos para a eternidade, serão mortos espiritualmente e será lançado fora, diz a Bíblia. Então aqui fica essa meditação sobre o sangue da redenção, sobre o efeito do sangue de Cristo. Não é simplesmente uma brincadeira, é algo muito que nós temos que tomar cuidado. O sangue de Jesus Cristo é a nossa arma de defesa para vencer Satanás e os seus demônios. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, o versículo de número 7. Então, entenda que ser crente em Cristo não é simplesmente ser crente em qualquer coisa. Entenda que ser crente em Cristo, você está assumindo a responsabilidade de salvação. Fora disso, não há salvação para ninguém. É isso que a Bíblia mostra para nós. Meu abraço e até o próximo vídeo.